Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê? Muito bem, pessoal, quinta-feira, 23 de maio, 7h03 da manhã, este é o mais novo original aqui do ICL. A gente está produzindo documentários já há um bom tempo, esse é mais um, cada documentário melhor que o outro. Lembrando, falei sobre isso ontem, ele está na nossa plataforma exclusiva para assinantes. Ontem a gente deu aqui o caminho para você ter acesso a este e a outros documentários e também para ter acesso à plataforma do ICL, despertacl.com.br, corre para lá, despertacl.com.br, tá valendo ainda, acho que hoje é o último dia, aliás, né? A gente fez ontem aqui uma propaganda aqui importante do lançamento da loja do ICL, então o pessoal pediu para eu repassar o trailer hoje, porque acabou perdendo ontem. Este é o trailer do documentário sobre os bastidores da investigação do crime da Marielle, investigação policial e investigação jornalística. Ninguém fez isso, hein? Ninguém fez isso, só o ICL. Então, para quem perdeu ontem, passando de novo e dando o último dia aqui, a última chance de você acessar despertacl.com.br para ter acesso a este documentário, a todos os cursos do ICL e ainda vai levar de presente aí o livro autografado do Rodrigo Viana e o livro também do Morozov, que é um dos caras que mais entendem desse grande tema das grandes empresas de tecnologia, que aqui neste programa nós chamamos de empresas de publicidade, né? Google, Facebook, não são empresas de tecnologia, né? São empresas de publicidade. Então acessa lá despertacl.com.br para pegar mais informações, tem o nosso hot site aqui com tudo, né? O lançamento da loja, vai ganhar cupom para fazer compras na loja, vai levar os 2 livros físicos para casa, sendo o livro do Rodrigo autografado, tem uma série de brindes aí e vai levar junto, claro, o acesso ao novo documentário do ICL, beleza, gente? Olha só, o Desperta de hoje está começando, são 7h05 da manhã, muito obrigado a todo mundo que já está por aí, estamos com uma audiência já, uma galerinha já está nos acompanhando, já fizemos o nosso chimarrão, né, Jimmy? Porque agora começou a esfriar, a gente vai tomar chimarrão no programa também, né? Muito obrigado para todo mundo que já está nos acompanhando, pessoal que está no nosso chat. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Eduardo Moreira, do Leandro Demore e do ICL Notícias. Se você está chegando em qualquer um desses canais, assine o canal se você ainda não assina, ative o sininho para ser lembrado ou lembrada quando estivermos online, pode deixar o like nesse vídeo, vá lá para a caixa de comentários, conversa com a nossa galera que já está por aí, a milhão, né? A milhão. Ontem respondeu a pergunta se você conhece o Aécio Neves, né? Você conhece o Aécio Neves? Responda a pergunta hoje no nosso chat também, porque qual a sua primeira lembrança do Aécio Neves, né? Eu tenho 2 lembranças do Aécio Neves, ele pedindo recontagem de votos na eleição que perdeu para Dilma e também uma lembrança de um helicóptero. Vocês lembram da lembrança do helicóptero? Coloca no Google aí, Aécio Neves helicóptero, para quem não conhece, pode começar a conhecer ele pelo caso do helicóptero. Principalmente se você puder agora, compartilhe este programa, faça aí os 5 segundos
de tarefa, se você puder neste momento, compartilhe esse programa nas suas redes sociais, publica aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, publica um stories, manda no seu grupo de WhatsApp, manda no seu grupo de e-mail, faça com que as pessoas saibam que este programa está ao vivo todos os dias, das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com texto e contexto, né? A gente traz aqui a notícia, mas traz o contexto também. Hoje vamos trazer um contexto importante em relação à absolvição do Moro, falei sobre isso ontem um pouco. A gente vai aprofundar um pouco mais. Quem acompanha o Desperta sabe que não é novidade que há aí um grande acordo sendo gestado, né? Um grande acordo sendo gestado. Pois bem, agora nós temos aí um marco, a não cassação do Moro. Até 2 meses atrás o Moro estava cassado, agora nós temos aí um marco, alguns recuos, algumas conversas. Eu vou indicar para vocês uma leitura, inclusive, lá dos nossos amigos da revista Fórum, uma leitura que está super condizente com o que eu venho falando aqui já há alguns meses e está super condizente com o que está acontecendo de fato, que a gente tem que olhar para o futuro. Não tem nada, tem pouco a ver com o Moro, a absolvição do Moro, e tem muito a ver com uma era pós-Lula, digamos assim, tá? Essas forças estão se reaglutinando de novo e é essa má notícia do dia. Estamos ao vivo também, muito obrigado pelos nossos parceiros, que estamos ao vivo lá na TV Quirimurê, em Salvador, na Bahia, também pela TVT em São Paulo, 2 TVs abertas, você pode nos acompanhar sem gastar a sua preciosa, cara e mal funcionante internet, e também estamos ao vivo no bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vamos lá então? Imposto de Renda 2024, a Receita abriu consulta do primeiro lote da restituição hoje. Então, se você tem restituição a receber da declaração de imposto de renda, se você seguir o meu conselho, que é um conselho que nem eu mesmo sigo, mas é bom vocês seguirem, vocês fizeram esse ano a declaração de imposto de renda mais cedo e vão receber mais cedo, né? Tem muita gente que não sabe, quanto mais cedo você faz, mais cedo você entra nos primeiros lotes. Se você deixa para muito tarde, você vai receber a restituição só mais para o final do ano, vai ficar para o final da fila. Então, quem fez quem mandou o seu imposto de renda, a sua declaração cedo esse ano, já pode dar uma olhada, porque o primeiro lote está liberado. Você pode ir lá ver se você tem dinheiro a receber. E claro, quem faz lá pelo sisteminha eletrônico da Receita, né? Acho que hoje em dia todo mundo faz, né? Pelo como é que é o nome do programinha lá, Jimmy? Eu não lembro o nome do programinha da Receita. Tem um nomezinho, né, específico lá. Você indica lá um banco da sua preferência, então fique de olho que nas próximas horas pode cair, né, pode voltar o seu precioso dinheirinho aí para sua conta bancária. Grande perigo, INMET alerta para acumulado de chuva e tempestades no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu 3 alertas de tempestades para a região sul, sendo um deles um alerta de grande perigo. Os estados de Santa Catarina e Paraná receberam alerta de perigo para tempestades. No Rio Grande do Sul, o aviso foi direcionado para as áreas centro-ocidental, sudeste, sudoeste, centro-oriental, sudoeste e metropolitana, onde está localizada a capital, que está afetada por enchentes. No sudeste não haverá previsão de chuva, segundo o Instituto. O Rio de Janeiro fica ensolarado, com máximas de 32 graus. Aliás, esse calor tem tudo a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, se você está no Rio Grande do Sul neste momento, um alerta, inclusive, da Defesa Civil do Estado. Chuva intensa e ventos acima de 80 km por hora, descargas elétricas e queda de granizo. Oeste, Campanha, Missões, Centro-Sul e Costa Doce estão ameaçados. Aliás, caiu granizo no Rio Grande do Sul e, se não me engano, no oeste de Santa Catarina nessa madrugada, né? Chuva de granizo é um clássico do sul do Brasil, quem mora no sul sabe, mas elas têm vindo com mais intensidade. É engraçado que quando eu era criança, né, a gente tinha 3 coisas clássicas no inverno, que era sempre, né? Começava lá em junho, julho, principalmente junho, julho, agosto. Tinha geada todo dia pela manhã, né? Jimmy, quantos anos você tem, Jimmy? 32. Jimmy tem 32, deve ter pegado isso, né? Tinha geada, não tem mais geada, né? É mais raro, né? Ter geada, é muito doido. Quando a gente era moleque, tinha geada toda manhã. Eu lembro que meu pai tinha uma Paraty vermelha a álcool, então a gente tinha que fazer 2 coisas de manhã. Primeiro, esquentar a água para jogar água quente no vidro para tirar a geada. Você não conseguia enxergar nada, né? Tinha uma película de gelo em cima do para-brisa.
E aí tinha que ir de manhã lá cedo, de pijama, morrendo de sono, lá fora, no frio desgraçado, 0 grau, -1, -2, sei lá eu quanto tava. E jogar água morna, não podia ser quente, senão quebrava o vidro, né? Jogar água morna e tirar a geada. Geada já é uma coisa muito rara, muito rara. Tem um clássico do Sul que é a foto de geada, né? Da imprensa. Toda manhã na imprensa tem foto de geada, geada em tal lugar. Os fotógrafos que moram, principalmente no interior, eles perderam muito trabalho nos últimos 10, 15 anos, porque praticamente eles têm que sair caçando geada, não tem mais geada. A gente não tem mais inverno como a gente tinha antigamente, né? E a Paraty do meu pai tinha que empurrar porque era álcool, né? E o álcool não pega direito no frio, né? Tinha esse problema nos carros que eram carburados ainda, antes da injeção eletrônica. Então a gente ia para a escola, tinha que empurrar a Paraty toda manhã, tirar a geada do para-brisa e empurrar Paraty. Não tem mais geada, a gente quase não vê mais geada. Fazia muito frio no inverno, é uma coisa que não tem mais feito tanto frio. No inverno passado foi uma piada, né? Foram 2 ou 3 semanas de frio e depois acabou. Esse inverno talvez seja um pouco mais intenso, não sei. E tinha muita chuva de granizo. Teve uma chuva de granizo nos anos 90 na minha cidade natal que arrasou com a cidade. Foi assim, histórica, né? Tá nos livros de história da cidade. Só que elas não costumavam ser tão violentas assim, tanto é que ela era histórica de fato. Agora, todo inverno a gente tem uma chuva de granizo bastante violenta em alguns lugares que causa uma destruição enorme. Então, se você estiver nas áreas que podem ser afetadas, atenção. Se você estiver planejando voltar para casa depois das enchentes, atenção também. É claro que pode voltar, pode começar a limpar as casas, juntar os cacos e tentar retomar a vida, mas atenção porque pode ter cheias novamente. O Guaíba, nessa manhã, pelo que eu vi na medição, voltou a subir. Mas, curiosamente, a cidade não voltou a ser alagada. Por quê? Porque as famosas bombas de bombeamento de água agora estão funcionando. Então, cada vez mais provado que o problema de Porto Alegre não foi ser uma cidade que está em uma zona de risco apenas porque Porto Alegre está quase no nível do mar, né, gente? Tem uma altitude média de 5 metros aí. É uma cidade no nível do mar quase. O problema foi infraestrutural. Foi um problema, como nós dissemos aqui desde a primeira semana, é uma discussão política. Quem foram os agentes públicos que não fizeram o seu trabalho para que a cidade alagasse, né? Não só Porto Alegre, região metropolitana também. Muito bem, um recado antes da gente continuar aqui. Ontem, recado importante, tá? Ontem o ministro Márcio França, ele deu uma entrevista no ICL Notícias primeira edição e fez um anúncio importante. Eu repeti isso ontem também no ICL Notícias segunda edição à noite e vou repetir aqui para que todo mundo esteja informado sobre isso. Quem quiser depois pode fazer corte e pode mandar isso aí pelas internets da vida, né? Atenção, se você tem empresa que está enquadrada como Simples Nacional ou MEI, que são a imensa maioria das empresas no Brasil, né? Então, se você é hoje um MEI ou tem uma empresa com o CNPJ que está enquadrada no Simples, paga lá o imposto dentro do Simples, que é um faturamento até X milhões de reais por ano, o governo federal já autorizou os 2 bancos públicos do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, tá? Não é o banco privado que vai fazer isso por você, não é o mercado se autorregulando não, tá? Isso não tem no Itaú, no Bradesco, no Santander, não tem, no Nubank, não sei o quê. Caixa e Banco do Brasil, você empresário pode ir até a Caixa e o Banco do Brasil, porque tem uma linha de financiamento específica para empresas que foram atingidas pelas inundações. Nesta linha, atenção, o governo federal se compromete a pagar 40% do financiamento que você precisar para retomar o seu negócio. Então, se você tem um negócio, seu negócio foi atingido, você precisa retomar, você vai lá, vai pegar 100 mil reais emprestado, por exemplo, desses 100 mil, 40 mil serão pagos pelo governo federal, tá? Medida importante, então corra até a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil e informe-se sobre esta linha de crédito. Se por acaso o banco, a sua gerência, na sua agência, disser que essa linha não está disponível, você pode entrar em contato com a ouvidoria dos bancos, porque isso foi anunciado ontem pelo ministro Márcio França no ICL Notícias primeira edição. Tá bom? Então precisa retomar a vida. Sua empresa foi atingida pela enchente. Você tem um CNPJ que está enquadrado em MEI ou Simples, que é a imensa maioria dos empreendedores do Brasil, empreendedores e empreendedoras do Brasil. Tem um salão de beleza, um estúdio fotográfico, um bar, uma padaria,
tem um negócio ali de venda de produtos de beleza, qualquer tipo de negócio que você tenha, que foi invadido, um escritório de advocacia, qualquer coisa, né? A sua empresa de contabilidade que foi invadido, teve prejuízo, você vai ter que retomar a vida, comprar móveis, comprar estoque, consertar, mandar pintar, arrumar a parede, trocar a porta, trocar a vidraça que foi levada embora. Tudo isso pode ser financiado agora na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. O governo federal se compromete a pagar 40% do empréstimo que você pegar nessas instituições, tá bom? Qualquer coisa que acontecer, eu peço que, por gentileza, vocês comentem aqui no chat. Ó, Leandro, fui lá e não é bem assim. Não é bem assim. Ou, fui lá e não tem dinheiro. Fui lá e meu gerente falou que não sei o quê. Que pra me enquadrar eu tenho que fazer, tem que dar pular 7 ondas e não sei o quê, e demora 2 anos para aprovar. Qualquer reclamação que esse negócio não estiver funcionando, por gentileza, venham para o programa, comentem no chat, a gente vai ficar de olho aqui e a gente vai cobrar o ministro, né? O anúncio é importante, é necessário, muita gente ficou sem nada, perdeu tudo, não é como era na pandemia, que você fechava o seu negócio, mas depois reabria o seu negócio. Fiz até esse exemplo ontem no CL Notícias segunda edição em relação a isso, né? A pessoa ia lá, reabria o próprio negócio, o negócio estava lá, né? Quem tinha uma academia de musculação, uma banca de revista, um negócio que vende produto de beleza, qualquer coisa. Você fechou na pandemia. Na hora de reabrir, o seu negócio estava lá. O seu estoque estava lá. Os seus equipamentos estavam lá. Os seus móveis, o seu computador. Agora, gente, é absolutamente trágico para o empreendedor que foi atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Porque não sobrou nada. Não sobrou nada. Onde a água entrou, são poucos os lugares que a água entrou pouco. Onde a água entrou muito. Muito. Teve lugares que nós mostramos aí no Vale do Taquari, na cobertura que a gente fez, né? Essas andanças que a gente fez aí para Mussum, Roca Salles, Encantado. A água entrou até o 2º ou 3º andar de prédios inteiros. Então, se você tinha um negócio no térreo, no 2º andar, o seu andar foi tomado pela água. Então, se tinha lá dentro câmera fotográfica, foi para o espaço. Equipamento de luz, foi para o espaço. Shampoo e condicionador, não sei o que você vendia lá na loja de produto de beleza para cabeleira, não sei o que, seu estoque, se acabou. Não sobrou nada. Então, agora, para retomar esses negócios, eu posso imaginar que a imensa maioria desses empreendedores não tem um dinheirão sobrando para simplesmente ir lá e recomprar o estoque, né? A gente sabe como é a realidade no Brasil. As pessoas vivem um mês atrás do outro. Não tem assim, né, sobrando. Então, corra para agências da Caixa e do Banco do Brasil, informe-se. Se tiver problema, se for muito burocrático, muito difícil, qualquer coisa, por favor, fale pra gente no chat aqui. A gente vai tentar ficar de olho no nosso chat e as reclamações a gente vai pegar e vai trazer para cá para também cobrar o poder público, que é o que sobrou nas cidades afetadas agora, né? O que vai sobrar vai ser poder público, não se enganem. Você não vai poder ir na loja da Van pegar dinheiro emprestado, sendo que o velho da Van vai pagar 40% do seu empréstimo. Isso não vai acontecer, né? O dono da farmácia, da rede de farmácia, não vai fazer isso por você. O dono de farmácia, aliás, vai aumentar o preço dos remédios, porque é o que já está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Vários preços de várias coisas já estão aumentando, tá? Então, não caia em cilada. O que vai resolver agora é o poder público. A gente tem que cobrar o poder público, cobrar mesmo. Chuva forte deixa a região do sul do Rio Grande do Sul em alerta para riscos de novas inundações. Quase metade das cidades do Rio Grande do Sul ainda sofre com falta de energia elétrica. Lembrando que todas as concessionárias do Rio Grande do Sul hoje são privadas. Então há que se cobrar o poder privado aqui também, não é? Olha aqui, ó. RGE, CE Equatorial, Sertel e Sertaja são as concessionárias que fornecem energia elétrica para várias regiões do estado. São empresas privadas. Então não se confunda. Se você está sem luz ainda, não é culpa do Che Guevara, tá? Não é culpa do Che Guevara. Não é culpa dos esquerdistas. Tá bom? Isso aqui é o mercado. É o mercado se regulando, né? Como dizem no jargão. Tá bom? Cobrem as empresas privadas aí.
Temos que nos preparar, diz Marina Silva sobre mudanças climáticas. Olha, eu conheço poucas pessoas como a Marina Silva que vem falando em mudança climática há tanto tempo, né? Acho que faz uns 30 anos que a Marina Silva fala sobre isso. Foi, inclusive, durante muito tempo, ridicularizada, inclusive por parte da esquerda brasileira, né? Por parte do progressismo brasileiro, que ainda segue defendendo que tem que ter petróleo na Amazônia, que não sei o quê. Segue defendendo. E aí a Marina Silva... na quarta-feira, ela mencionou aí a necessidade de prestar atenção no que está acontecendo, que é óbvio, né, gente? Não está falando nada de novo, a Marina Silva vem falando isso há 1000 anos. Temos que nos adaptar às mudanças do clima e temos que nos preparar, porque isso que está acontecendo agora, disse a Marina, infelizmente vai continuar acontecendo. Ondas de calor, processos de resfriamento, chuvas torrenciais e secas. Ano passado vimos 2 vezes enchentes no Vale do Taquari, seca no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, cheia na Amazônia, argumentou Marina Silva durante a 25ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, o encontro, né, nacional dos prefeitos que acontece em Brasília todo ano. O Lula fez a abertura, parece ontem ou anteontem, e a Marina Silva esteve lá também para falar com os prefeitos. A coisa que pega nisso é que depende de muitas decisões locais, né, gente? É pressão no prefeito, é pressão na Câmara, porque depende mesmo de muitas decisões locais. Quem tá lá, na ponta, não adianta a gente achar que é a Marina que vai lá ver se tem mata ciliar no rio do seu município. Quem tem que ver é você que mora na cidade. Não tem jeito, né? A gente não pode fazer uma separação entre sociedade civil e políticos. Os políticos são, em tese, parte da sociedade. A gente precisa jogar junto nessa história. Então a população não pode votar a cada 2 anos e jogar a chave fora. Assim, deleguei, né? Deleguei, vire-se. Não é assim que funciona. Então tem que ter uma pressão na ponta. Os municípios são muito responsáveis por isso também. Ou podem tomar atitudes ou podem jogar para cima. Podem acionar o Ministério Público, podem acionar o governo do estado. Há várias coisas que podem ser feitas aí. É poder local que resolve muito isso também. Não vai um país do tamanho do Brasil, nenhum país funciona assim, gente. Um país grande do tamanho do Brasil, o ministro do Meio Ambiente é a Marina que vai ter que ir lá no Vale do Taquari ver o que está sendo feito ali. Quem mora lá sabe. A realidade local é que se impõe. Não é? Vamos lá para o iclnoticias.com.br, coluna da Juliana Dalpiva, cargos secretos, esquema que pode levar à cassação de Castro, governador do Rio de Janeiro, custou 1,3 bilhão de reais. Matéria assinada pelo Igor Melo, nosso repórter do site. O esquema dos cargos secretos da Fundação CEPERJ e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que pode levar à cassação do governador Cláudio Castro nesta quinta-feira, custou 1,3 bilhão aos cofres públicos fluminenses, mostra levantamento feito pela coluna em páginas de transparência do governo e da universidade, além de documentos do TCE e do MP do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro retoma hoje, nesta quinta-feira, às 15h30 da tarde, a análise de 2 ações contra o governador e a cúpula política do Estado, após um pedido de vista interromper o julgamento na última sexta. No tribunal, a expectativa é que uma decisão seja tomada hoje. Nos bastidores, um novo pedido de vista é considerado improvável. O relator do processo, o desembargador Peterson Barroso Simão, votou pela condenação de Castro e de seu vice, Thiago Pampolha, e do presidente da... A gente mal sabe o nome do governador do Rio de Janeiro, que saldo vice, né? Thiago Pampolha, parabéns, prazer, né? Prazer, Thiago, Leandro. O presidente da Alerj também está nessa, né? Rodrigo Bacelar, por abuso de poder político e econômico com cassação de mandatos. Ele também quer deixar Castro e Bacelar inelegíveis por 8 anos. No seu voto de mais de 2 horas e meia, o relator afirmou que Cláudio Castro foi o mandante do esquema, enquanto Bacelar foi o gênio do mal que o elaborou. Nos 2 órgãos houve a contratação generalizada de cabos eleitorais, de aliados de Castro e de funcionários fantasmas com pagamentos mensais de até R$30 mil por pessoa. Nos 2 casos houve ainda denúncia de rachadinha. Os funcionários e bolsistas eram contratados sem qualquer transparência em cargos secretos e recebiam na boca do caixa, sem contratos assinados com o poder público ou comprovação de que de fato trabalharam. Foram 45 mil contratados em cargos secretos. Esse caso, ele não é só escandaloso, ele me espanta pela cara de pau.
Cara de pau. Os caras criaram até 45 mil cargos na máquina pública do Rio de Janeiro. São chamados de cargos secretos porque teve muita gente que teve que fuçar para descobrir que esses cargos existiam. Não era evidente quantos cargos eram, onde estavam, o que faziam as pessoas, quem eram as pessoas. Isso foi um trabalho de formiguinha do poder público, das investigações e também do jornalismo brasileiro. O Igor Mello é um dos caras que apurou bastante isso, né? Mais uma vez o jornalismo brasileiro. A gente viu o caso da Marielle também, né? Mais uma vez o jornalismo brasileiro. Eu entendo por que tem muita gente que não gosta de jornalista. Entendo perfeitamente. Eu compreendo por que vocês não gostam de jornalista, né? E essas pessoas, muitas não trabalhavam, só recebiam o dinheiro e tinham algumas tarefas. Uma delas, a suspeita é dividir o dinheiro com as pessoas que criaram esse esquema, e a outra tarefa era virar cabo eleitoral. Então você usou dinheiro público, a máquina pública, para criar milhares de cargos secretos, empregar pessoas que de fato não eram empregadas, porque muitas delas nunca trabalhavam. Essas pessoas repassavam parte do dinheiro para você e trabalhavam para você como cabo eleitoral de eleição. É de uma cara de pau. Inacreditável. Eu vou falar todo dia nesse programa, eu tenho saudade da hipocrisia na política brasileira. Juro por Deus. Eu adorei o discurso do Moro ontem, depois que ele foi absolvido no TSE. Um discurso hipócrita do início ao fim. Mas a gente sabe que a gente está sendo enganado. Não tem problema, né? Não tem problema. Sérgio Moro, o nosso amor a gente inventa para se distrair, Sérgio Moro, né? E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. Então é assim, eu gosto de ser enganado, eu gosto de saber que eu estou sendo enganado. Eu não aguento mais essa extrema direita louca que fala tudo que vem na telha. Né? Mente pra caramba, então eu prefiro hipocrisia. Gosto do Moro achando que ele não foi caçado porque a justiça foi técnica, né? Ignorando que ele entrou no bolo de um grande acordão para reorganizar a direita brasileira com vistas no pós-Lula. É disso que a gente está falando aqui, né? Bom, vamos ver, o julgamento começa hoje às 3h30 da tarde e o Castro está em maus lençóis, o prognóstico não é bom. Agora, eu não vou fazer aposta nenhuma aqui, não vou mesmo. Não me espanta se o Cláudio Castro não estiver entrando no acordão também, não me espanta nada. Se nas últimas 2 semanas mudou o vento ali e esse aí fica ali também. Fica ali porque a gente tem que prestar atenção na próxima eleição, precisamos de um nome forte lá no Rio de Janeiro. Cláudio Castro é um mega capacho do bolsonarismo, só existe graças a isso, né? Vamos lembrar que ele é sucessor do Witzel, que foi caçado também, né? Que era o homem do mirar na cabecinha, lembram? O Witzel. A polícia tem que mirar na cabecinha. Então tá aí, ó. A cria tá aí. Será que o sistema que está se reorganizando agora vai querer dar cabo do Castro? Não sei. Eu não vou apostar nada. Os colegas jornalistas estão apurando essa história, principalmente o Igor aí, estão muito por dentro e acham que a chance de ser caçado é grande, mas é que acham porque as provas são evidentes. É ridículo que não seja agora. Ó, eu não vou fazer aposta não. Senado aprova a renovação e ampliação das cotas raciais para concursos públicos. Reservas de vaga passa de 20% para 30%. Projeto de lei agora seguirá para a votação da Câmara dos Deputados. Importantíssimo, né? Para a gente ter o povo brasileiro mais representado nas instituições que foi o povo brasileiro que criou e sustenta, inclusive. Sustenta essas instituições. Escolas militares podem pagar mais a policiais do que a professores. Não diga. Matéria do clnoticias.com.br. O projeto que cria escolas cívico-militares em São Paulo, no estado, aprovado na terça-feira, prevê rendimentos mensais de 6 mil para jornadas de 40 horas semanais. Segundo o texto votado pela Assembleia, os valores aumentam em 50%, podendo chegar a 9 mil para coordenadores ou oficiais. Há ainda previsão de pagamentos menores caso os policiais militares trabalhem frações dessa jornada. Os valores são maiores do que os salários recebidos por parte dos professores da rede pública estadual. O que é que eu falei ontem neste programa? Para que serve uma escola cívico-militar? Gente, para você criar uma pequena casta de escolas que vão ter muito mais dinheiro do que as outras,
onde vai entrar muito filho de pessoas por influência política. O Bolsonaro não conseguiu enfiar a filha dele numa escola dessas por influência política? Não foi essa história que teve uns anos atrás? Vocês imaginem no micro, na gestão da cidade ali, do bairro, da gestão do poder local, vocês podem imaginar. E passa a sensação para a sociedade que essas escolas são melhores porque militares. E não melhores porque tem mais dinheiro, não melhores porque tem mais infraestrutura. Agora está aqui o levantamento. Na última seleção de professores temporários, os salários anunciados em São Paulo eram de 5,3 mil, ou seja, R$ 5.300 para 40 horas semanais e R$ 3.300 para 25 horas semanais. Ou seja, vai de 6 mil podendo chegar a 9 mil para coordenadores e oficiais das escolas cívico-militares, enquanto na rede pública estadual os professores estão lá ganhando R$ 5.300 e R$ 3.300. Tá claro, né? Qual que é o projeto aqui. Desastre climático no Rio Grande do Sul impacta a vida de mais de 2.500.000 pessoas, apontou a Fiocruz. O desastre climático no Rio Grande do Sul impactou de alguma forma mais de 2.500.000 pessoas e deixou 1.300.000 residências em zona de risco. É o que aponta uma nota técnica elaborada por pesquisadores do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. No documento As Inundações no Rio Grande do Sul, seus impactos imediatos e suas possíveis consequências sobre a saúde da população, os pesquisadores revelam também que as chuvas e enchentes atingiram mais de 3 mil estabelecimentos de saúde. Claro, né? Alagou tudo aí. Teve lugares que não tem mais hospital, não tem mais UPA, não tem mais nada. Farmácia, clínicas particulares, tudo. O mapeamento do desastre climático foi feito com base no cruzamento de diversos dados de bancos de dados. Os pesquisadores analisaram as manchas de inundação obtidas por imagens de radar e de satélite e verificaram os estabelecimentos e territórios localizados nessas áreas. O desastre agora, para o futuro, vai trazer doenças, de acordo com a pesquisadora Renata Grace, né? O objetivo principal é subsidiar o poder público para já se antecipar em relação a essas doenças. Vai ter que ter um cuidado cada vez maior, porque são doenças de pele em geral, viroses e outras enfermidades, né? Relacionadas à água poluída, né? Você tem aí as cidades inundadas, essa água é putrefata. A água que invadiu ali não é água de chuva, aquilo ali misturou com esgoto, com... Imagina, a gente foi invadido poço de combustível, ali tem material lubrificante, óleo, combustíveis em geral, entrou lá em oficina mecânica, não sei, então vocês imaginem óleo, graxa, vários materiais poluentes, esgoto, né? E aí aquilo ali subiu na cidade, se misturou com o lixo que estava lá para ser coletado, então não é água mais aquilo praticamente, né? E aí isso pode trazer algumas doenças. A leptospirose é uma delas que está aí mais em voga ultimamente, né? Jimmy, liga o ar-condicionado para a gente, porque eu estou ficando com calor neste programa. Muito bem. Muito obrigado. Olha, o ministro da Agricultura fez uma fala importante, né? Vindo do setor que vem, uma fala até espantosa. O meio ambiente cobra o que foi tomado dele, diz ministro da Agricultura. Foram 3 anos de seca e 3 enchentes em curto espaço de tempo no Rio Grande do Sul. É o meio ambiente cobrando o que foi tomado da natureza. E isso foi o que disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à coluna Vai e Vem das Commodities. Não sei que coluna é essa, deve ser da Folha, porque senão a Folha não estaria citando, né? Isso, é da Folha. A competitividade desses acontecimentos elimina qualquer chance de negacionismo sobre as crises climáticas e o clima, segundo ele, é o principal ativo dos produtores. A partir de agora, é evitar o pior, diz o ministro. Fávaro relembra a fase difícil para os produtores nas novas fronteiras agrícolas na década de 80. Sem financiamento e sem custeio, o setor enfrentava uma infraestrutura precária no centro-oeste. Mas agora lá vai sofrer também, né, gente? Vai sofrer. Sofreu muito, aliás, com seca. O Mato Grosso do Sul, esse ano. Então, fala importante, né? Perguntou a Folha aqui, muitos ainda não acreditam na crise climática. O ministro respondeu, os fatos acabaram com o discurso negacionista. Já tivemos outras ocorrências, mas ele cita cheia de 41, mas a periodicidade desses acontecimentos acaba com o negacionismo.
Não temos como negar, disse o ministro. Precisamos agir rapidamente para estancar essas mudanças. Não tenho capacidade científica para dizer isso, mas não sei se é possível voltar atrás depois do que já fizemos. Precisamos agir para não complicar ainda mais a situação. O clima é o principal ativo do produtor rural. Bom, ministro, espero que, né, o senhor convença os seus pares. Se eu não me engano, o Carlos Fávaro é um ruralista também, né, que ocupa o ministério hoje. Principalmente a parar de desmatar, invadir a área indígena, desmatar a Amazônia, né? Derrubar a área de proteção ambiental. Os seus colegas políticos, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que mudou as proteções ambientais do Rio Grande do Sul e permitiu, por exemplo, que fossem construídas açudes em áreas de proteção permanente e outras coisas também, e outras várias coisas. Espero que o senhor convença a sua turma aí. E eu não estou falando do pequeno produtor, da galera que a gente foi visitar lá em Roca Salles e em Mussum. O cara que tem lá 5 porquinhos e 5 galinhas. Esse não estou falando desse. É claro que esse também, se estiver fazendo coisa errada, também tem que ser orientado e no limite penalizado. Agora, precisa de 20 mil pequenos produtores rurais para causar o estrago que um grande produtor gigantesco causa. Haja vista, por exemplo, o que a gente mostrou aqui no programa algumas semanas atrás, aquele cara que usou produtos químicos usados na guerra do Vietnã para secar um pedaço do Pantanal. Uma pessoa. Milhões de reais investidos nesse produto químico. Uma pessoa. Então, ou começa-se uma conscientização real, principalmente nesses produtores gigantescos, ultralatifundiários, ou não adianta a gente ficar convencendo as pessoas que moram na cidade. Que poder as pessoas têm para fazer isso? Né? Punir essa gente também. Fiscalizar mais. Demarcar, por fim, todas as terras indígenas e quilombolas, que cientificamente já está comprovado, não há discussão sobre isso, são as áreas que mais preservam. As áreas mais preservadas hoje no Brasil são as áreas indígenas demarcadas. Lá não há desmatamento. São regiões seguras para o clima. Gente, olha só, eu queria trazer uma coisa curiosa aqui. Dar uma descontraída um pouco no programa, né, Jimmy? Depois a gente vai mostrar uns vídeos do Haddad ontem na Câmara. Para quem estava com saudade do Flávio Dino macetando imbecil na Câmara, porque não há outra palavra para dizer. A gente vai mostrar uns vídeos do Haddad aqui daqui a pouquinho, que esteve na Câmara ontem, a convite dos deputados. Mas antes, olha só, o Marcelo Soares, jornalista, colega, grande jornalista, aliás, ele puxou uma coisa interessante lá no Twitter. Vejam como são as coisas, né? Vejam como o Brasil é um país onde o roteirista não dorme. Não dorme. Disse o Marcelo Soares, estou fora do Rio Grande do Sul praticamente desde 2000. Aí me contaram hoje que a carreira política do Leite, ele chama o Eduardo Leite de colete, né? Porque o Eduardo Leite usa o seu colete da Defesa Civil. Começou graças a um boneco de voodoo. E aí diz o Marcelo Soares, eu chequei e é isso mesmo. Aí o Marcelo comete o pecado de contar a fofoca aqui, mas não conta ela toda, né? Mas ele conta aqui, ó, um vereador do Partido Verde achou um boneco de voodoo na Câmara Municipal de Pelotas em 2008. Chamou, então, um pai de santo para desfazer o trabalho. Presta atenção nessa história. Outros vereadores acharam um absurdo e caçaram esse vereador por quebra de decoro. Assumiu o primeiro suplente dele, que era o Eduardo Leite. Essa história maravilhosa, eu fui atrás dessa história, olha aqui, ó. Vereador de Pelotas faz exorcismo para neutralizar voodoo na Câmara. Então os caras estavam lá em 2008, século passado, né? Acharam um tal de boneco de voodoo, vai saber se era também ou não, porque você sabe, né? Você sabe, o que não falta no Brasil é maluco, né? O que não falta é maluco. De repente achou uma boneca despenteada num canto lá, Jimmy, achou que era um boneco de voodoo, mas tudo bem. Aí fez um exorcismo. E aí caçaram o vereador. Tá aqui o... Ai, cara, eu amo esse país. Eu lembro desse cara aqui, porque nessa época a gente fazia muita cobertura num blog do qual eu fazia parte, no século passado,
de política gaúcha. E aí quando eu vi o vereador, eu lembrei dele, é o Cururu. Então Cururu, esse aqui é o vereador, gente. Cururu estava lá, né? Olha aqui. Olha aqui. Cururu estava lá, eleito vereador. Que foto maravilhosa, né? Aí decidiu fazer um exorcismo para tirar o voodoo de lá. E a Câmara lá não gostou e caçou o Cururu. Obviamente não caçou por isso, né? Já deviam estar querendo caçar o Cururu pela briga local lá, que eu também não vou me aprofundar nisso, que eu tenho mais o que fazer, né, Cururu? Sei lá o que estava acontecendo na sua vida nesse momento. E aí assumiu o Leite no lugar do Cururu. Então podemos dizer tranquilamente que a carreira política do Leite começa a partir de um boneco de voodoo. Muito obrigado, Marcelo Soares, por recuperar essa história pra gente. E é verdade mesmo, né? Aqui, ó, fui lá atrás, ó, aqui, ó. Isso aqui, ó, Eduardo Leite, aqui, ó. Isso aqui é uma tese da Universidade Federal de Pelotas sobre política e essa tese menciona esse caso, né? O caso foi muito mal coberto pela imprensa, não tem muita notícia, mas eu encontrei na academia, aqui, ó, né? O vereador Cururu, em 22 de janeiro de 2008, assumiu e foi cassado, né? E aí a Câmara determinou a posse do vereador suplente Eduardo Leite. Ele assumiu em 2 de setembro de 2008. E aí começa a carreira, pelo menos político-partidária, do Eduardo Leite. Gente, vamos falar do Sérgio Moro, depois a gente volta pra cá. Mas antes eu quero mostrar os vídeos do Haddad, né? O Jimmy, vamos fazer o seguinte, vamos pro Haddad e depois a gente vai pro Moro. O Haddad esteve na Câmara ontem, a convite da Câmara, e você sabe, né? A Câmara virou assim, a gente paga o salário de um bando de idiota. Vamos ser honesto aqui. Tem gente boa na Câmara? Claro que tem 500 pessoas lá. Se não tivesse um bom lá, pelo amor de Deus, daí fecha, né? Mas não vai fechar, não é pra fechar. Tem gente boa lá, né? Tá tudo certo. Tem muita gente boa lá, inclusive, fazendo política de gente grande. Mas tem um bando de idiota, né? Claro. Quando o Flávio Dino ia, era interpelado lá pelo bando de idiotas. Porque a gente tem que entender, de uma vez por todas, que tem gente que foi eleita por ser idiota. Né? A gente se pergunta, meu Deus, mas como esse idiota foi eleito? Não, ele foi idiota, ele foi eleito por ser idiota. Foi eleito por isso. Então, no mandato, gente, não tem outra coisa que a pessoa possa fazer. A pessoa que votou no Abílio Brunini, ela votou por ele ser quem ele é. Não adianta ele chegar na Câmara agora e tentar ser alguém sério. Não adianta. Apresentar projeto de lei, fazer discussão política, falar com todo mundo, falar com a oposição, com o governo, tentar achar votos para os seus projetos. Não adianta, não é isso que ele vai fazer. Nicolas Ferreira, não é para isso que foi eleito. Quem votou no Nicolas não espera que ele faça política. Espera que ele faça idiotices. A pessoa votou para isso. Quem votou no Gustavo Gayer? A mesma coisa, né? Quem votou no Kim Kataguiri? A mesma coisa. Então, convidaram Haddad para ir para lá. O que é que tentam fazer? Aquele espetáculo imbecilizante que serve só para que esses parlamentares façam cortes para as próprias redes sociais. É para isso que serve. Não é um debate. Não é uma discussão. Eles não chamaram o Haddad para tentar entender o que acontece no país, os rumos da economia, de onde viemos para onde vamos, como é que a gente vai fazer para melhorar isso ou melhorar aquilo, se vai subir ou descer o PIB, se vai taxar o fulano ou o ciclano, se vai fazer reforma tributária, nada disso. Até porque, gente, é só olhar para o Abílio Brunini e você vê que não há a mínima condição de ter uma discussão nesse nível com o Abílio Brunini, né? Ali o papo é outro. E aí ficaram, obviamente, tentando constranger o Haddad. O Haddad, não sei o que aconteceu, estava num dia diferente, porque o Haddad, né, se bem que a gente tem que separar, né, o Haddad político é uma coisa, o Haddad ministro é outra. Como ministro, o Haddad gasta tempo trabalhando. Essa é a verdade. O Haddad não gasta tempo fazendo lacraçãozinha de rede social. O Haddad gasta o tempo dele trabalhando. É o pior trabalho do governo hoje, ser ministro da Fazenda. Vocês não tem dúvida disso. A pior bucha desse governo hoje é ser ministro da Fazenda. Não tem nada nem parecido com isso. Mas aí tirou um tempo, foi lá e acho que o Haddad assim encheu o saco, sabe? De ter que levar a sério um bando de imbecis. Então a gente separou 3 trechos aqui para mostrar como foi ontem, porque sim, porque a gente quer ver, porque deixa a nossa vida melhor, porque hoje é quinta-feira e amanhã é sexta-feira, graças a Deus. Vamos lá então, vamos ver o primeiro trecho, Jimmy.
deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem deputado gosta Abílio, vai. por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Ai. Sabe como eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico? Eu tenho certeza que o Abílio Brunin não entendeu. O deputado, não foi isso que o Haddad quis dizer, que olha para o senhor como quem está visitando um zoológico, tá? Não, é antropológico, né? É antropos, o homem, né? Sensacional. Vamos para o segundo trecho aí? Bora lá, Jimmy. Mas Vossa Excelência historicamente sempre foi a favor. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro. Primeiro. Fala. Presidente, fala, deputado Kim, só para... Não, veja. Deputado Kim. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou absolutamente claro a taxação por parte do governador Tarcísio ou de qualquer outro governador. O varejo brasileiro é honrado. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Muito bem, uma lapadinha aí no Kim Kataguiri, né, que quis colocar na conta do governo federal um imposto que é o ICMS, que até a minha avó sabia que é um imposto estadual. A sua avó deve saber também, a avó do Kim Kataguiri também deve saber, posso imaginar. Né? Como eu brinco com os meus amigos, quando você entra numa enrascada dessas, que o Kim Kataguiri entrou, a sua melhor saída é parecer burro, né? Então assim, porque senão você vai parecer mal intencionado, né? Então assim, vamos deixar o Kim Kataguiri com a melhor saída. Ele não sabia até ontem, tudo bem, deputado, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Que o ICMS é um imposto estadual, bom, agora tá sabendo na aula do professor Haddad, que aliás é professor de fato, né? Vamos lá para a última. Olha do que nós estamos falando.
São todas as confederações e centrais sindicais. Isso joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Essa é a prática do bolsonarismo, não ouvir, não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra, não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo, eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo todos nós aqui. O ministro educadamente escutou claro, todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. Então, de ordem. O artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. E ele está falando de outros assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu. Está respondendo a todos os assuntos. Desviou o foco. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. Ouviu atentamente aqui. Ouviu atentamente. O senhor me chamou. Deputado Abílio, o senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. Economia. O senhor nega. O senhor nega o calote? Peraí. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Eu estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte, houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto? Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclama. Ai. Muito bem, então. Parabéns, professor. Excelente aula. Para quem estava com saudades do Flávio Dino, aí tivemos uma aula do professor Haddad ontem. Muito obrigado, Abílio Brunini, Kim Kataguiri e os demais aí por nos propiciarem esses momentos de alegria nessa quinta-feira, né? E assim seguimos a vida. Gente, olha só. Eu vou sugerir que vocês leiam um artigo da revista Fórum assinado pelo Plínio Teodoro. É um artigo que junta o que está em torno da absolvição do Moro no TSE. Eu falei um pouco sobre isso no Desperta ontem, a gente falou mais detidamente ontem, aliás, com o Juliano Medeiros, que estava no ICL Notícias segunda edição, para entender para onde está caminhando a coisa. Isso aqui tem pouco a ver com o Moro. O que é que nós temos pela frente? Nós temos um mundo pós-Lula. Seja ele em 26, seja ele 4 anos depois. Então nós temos um mundo pós-Lula. E as forças da velha direita estão, claro, se reaglutinando. Porque nós temos também um mundo pós-Bolsonaro. Nós não temos Bolsonaro hoje na corrida eleitoral, mas temos Bolsonaro como um grande líder de massas ainda, que é, tá bom? Como diz o Haddad, não vamos praticar o negacionismo político aqui. Agora, com o Bolsonaro fora do páreo, por enquanto, porque eu também não vou fazer prognóstico, não aposto absolutamente nada que o Bolsonaro esteja na urna eletrônica nos próximos anos, tá? Não vou apostar. Não vou apostar, porque quem apostar que o Bolsonaro vai ficar inelegível os 8 anos que foi condenado, pode cair do cavalo. Mas está tendo um reaglutinamento de forças. O Moro foi salvo nesse grande movimento. O Moro vai ser uma peça útil nisso, onde vai reaglutinar forças antipetistas. Você vai ter aí Michel Temer, junto com o Tarcísio, né? Você vai ter jantares aí na casa do Luciano Huck. Você vai ter uma parte do grande centrão aí que se reuniu com o prefeito de São Paulo, na casa dele. Você tem as velhas forças da direita que agora, num momento de ressaca do bolsonarismo, só que sabendo ao mesmo tempo que ainda precisam da força do bolsonarismo para ganhar na urna, porque sem essa força não ganha na urna, eles vão tentar reempacotar a velha direita com um perfume bolsonarista e tentar, de algum modo, construir a tal da terceira via, que vai ser alguém da direita para a extrema direita, sempre.
O grande cara hoje é, de fato, o Tarcísio. Tem que saber se quer, se vai querer concorrer na próxima eleição, se não quer ficar mais 4 anos no governo de São Paulo, porque aí poderia esperar, depois do segundo mandato do Lula, uma eleição mais fácil contra sabe-se lá quem, se vai ser o Haddad, quem que vai ser, não se sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Agora, tá tudo se reaglutinando. Por que o Moro foi salvo? Ele foi salvo nesse bojo. O Moro importa alguma coisa? Pouco. Mas é uma força que é muito melhor ter próximo do que não ter. Você abriria uma eleição no Paraná, sabe-se lá quem poderia ser eleito, poderia inclusive ser eleito alguém de esquerda, como a Gleisi Hoffmann, que era um dos nomes que poderia concorrer à eleição do Senado no Paraná se o Moro fosse cassado. Eu acho que teria mais chance de eleger alguém de direita. De todo modo, Moro salvo está se reaglutinando com as forças do antipetismo, junto com os velhos barões da direita brasileira que perderam muito espaço nos últimos tempos para o bolsonarismo. O cenário do Bolsonaro inelegível é ótimo para essa galera toda, porque eles podem se aglutinar junto com a força bolsonarista eleitoral, o Bolsonaro ali dando a sua chancela eleitoral, mas com um nome que essa velha direita possa controlar. E isso está começando a acontecer, gente. O Moro é um exemplo disso. Vai seguir na praça, pode ajudar na eleição do Senado, o Rodrigo Pacheco e o Alcolumbre trabalharam também para que o Moro não fosse cassado, porque tem eleição do Senado para a próxima legislatura do ano que da próxima comando da casa, que começa no ano que vem. O Moro vai ser uma força antipetista, ligado à extrema-direita, como tem sido, já deu uma entrevista ontem, já falou mal do Lula de novo, para variar, só um pouco. Pode ser um virtual concorrente à eleição do governo do estado no Paraná. Então o Moro entrou num grande bolo. Muito ótimo o discurso dele, da hipocrisia pura, dizendo que foi salvo na técnica jurídica, né? Que até discutível, pode ser. Pode ser que o processo lá não fosse tão preto no branco. Então decidiu-se. Agora, unanimidade no TSE, 7-0, com voto inclusive do Alexandre de Moraes. Alerta amarelo na cabecinha de todo mundo. Tá bom? Acabou a fase de combater o bolsonarismo e o golpismo. Para quem estava alçando aí heróis de toga também, a sinfonia agora que vai começar a tocar, a música vai começar a ser outra. Prestem atenção, depois não digam que eu não avisei, a gente vai seguir em cima dessa história. Cheguem lá na capa da revista Fórum, tem esse artigo publicado lá, Absolvição de Moro, o grande acordo com Moraes e com tudo e a reaglutinação das forças golpistas no país, publicado ontem dia 22, às 9h30 da manhã, isso pelo Plínio Teodoro. Eu não tinha lido ontem ainda, mas curiosamente no ICL Notícias segunda edição eu fui nessa mesma linha, né? O artigo está muito bom, muito bem escrito, muito completo, tá bom? Daqui a pouquinho, às 8h40, eu estou no ICL Notícias primeira edição, vou só dar uma pausa aqui, tomar mais um chimarrão e o Desperta ICL volta amanhã. Muito obrigado para todo mundo que esteve por aí e tchau. E aqui eu tenho o que é mais raro e mais importante para o jornalista: liberdade total de opinião. Eu nunca trabalhei numa empresa jornalística onde a gente realmente pudesse dizer aquilo que a gente pensa verdadeiramente. Como é que você vai fazer uma crítica se você tem patrocínio do agronegócio, das indústrias de bebida ou de comida processada? Então, independência econômica, é aí que a gente faz a diferença. Bom, o fato da gente não ter patrocínio, não ter rabo preso com ninguém, acho que dá essa força pra gente poder falar realmente o que a gente pensa, da gente ser independente. Aqui eu tenho a liberdade para falar o que eu quero, para ser eu mesmo, eu não preciso mentir. A partir do momento que você trabalha num lugar que você tem a liberdade de comentar, né, de discordar, a opinião é colocada na mesa e todo mundo com a sua opinião soma. O ICL foi escolhido o melhor canal de opinião do Brasil porque a gente está muito comprometido em ter opiniões diversas, muitos especialistas. É o único canal que não tem o comprometimento com empresas, com lobby, com publicidade, com monetização, enfim. É um canal 100% livre. Absolutamente independente dos interesses das pessoas que são mais poderosas do país. Qual é a relação da Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo ligada à extrema-direita e ao negacionismo climático, com um vice-prefeito de Porto Alegre?
Eu conversei com a jornalista Amanda Audi, que fez uma reportagem sobre esse assunto com a Agência Pública. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá no Em Detalhes.